Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 8, versículo 5 a seguir, vai dizer assim um texto. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo-lhe: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e enfermo. E então Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E então o centurião, respondendo a Jesus, lhe disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas diz somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. E a este eu digo, vai, e ele vai. E ao outro digo, vem, e ele vem. E se eu digo ao meu criado, faz isto, ele faz. Versículo 10 diz: E Jesus maravilhou-se ouvindo isto, e disse-lhe aos que seguia: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa como Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e havendo ali pranto e ranger de dentes. Versículo 13 diz assim: E então disse-lhe Jesus ao centurião: Vai, e assim como você creu, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o seu criado ficou sarado. Quem pode dizer glória a Deus? Amém. Pastor, essa água é minha? Glória a Deus. Quantos me ouvem, diz amém? Queridos, amados irmãos, Igreja de Cristo, noiva do Cordeiro, o texto que nós, com muito apreço, ora lemos aqui, na sua feita vai estar inserido e embasado no Evangelho de Jesus Cristo, a qual foi nos apresentado segundo a visão do evangelista Mateus. Aproximadamente por volta do ano 60 a 75, após a ascensão de Cristo, vamos perceber e observar que Mateus, entre Marcos, Lucas e João, Mateus nos apresenta a pessoa de Jesus na visão de Cristo, o Rei dos Judeus. Quando observamos a partir do capítulo 1, podemos perceber que ele vai narrar sobre a genealogia de Jesus. No capítulo 2, ele vai relatar sobre os magos que foram visitar Jesus ainda recém-nascido. Ainda no capítulo 2, Jesus é levado pelos seus pais para o Egito por causa das ameaças de Herodes. No capítulo 3, João o Batista vai aparecer no deserto da Judeia, batizando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No capítulo 4, Jesus vai ser conduzido ao deserto para ali ser tentado pelo diabo. No capítulo 5, Jesus aparece
nos ensinando acerca do Sermão da Montanha. No capítulo de número 6, Jesus continua este sermão e vai dizer: não junteis para vós tesouros na terra. Por quê? Porque na terra as traças corroem e os ladrões roubam. Todavia, juntai o vosso tesouro no céu, porque lá as traças não podem corroer e os ladrões não podem roubar. No capítulo 7, Jesus continua o sermão da montanha e vai dizer: não julgueis, para que vós também não sejais julgados, pois na mesma medida que você julgai alguém, vós também serás julgado da mesma medida. Quando nos deparamos com o capítulo de número 8, texto áureo que nós lemos aqui, o capítulo 8 vai começar mencionando quando Jesus, em uma das muitas maratonas do seu ministério, sabemos nós que o ministério de Cristo Jesus não era um ministério fixo, o seu ministério era um ministério transitório. Uma hora Jesus estava na cidade, outra hora Jesus estava em outro lugar, anunciando, ensinando, falando acerca do seu reino. Só que perceba aqui comigo que em muitas das vezes Jesus vai adentrar uma cidade, vai ministrar sobre alguém, vai ministrar sobre a cidade e logo vai se retirar dali. O texto no capítulo 8, se você observar, a partir do seu versículo 1, a Bíblia diz que Jesus está descendo do monte. Antes de Jesus descer do monte, ele vai encontrar um homem. A Bíblia diz que este homem sofria de uma enfermidade, cuja esta enfermidade era conhecida como a lepra. Observando a lei que Deus instituiu por intermédio de Moisés, era necessário que todos aqueles que se encontravam leprosos ficassem afastados da sociedade, ficassem fora do arraial. Nos tempos de Jesus, a Bíblia diz que era normal muitas pessoas com aquela enfermidade. Mas naquele dia em que Jesus vem descendo do monte, a Bíblia diz que o leproso o encontra Jesus. E quando o leproso encontra Jesus, o texto sagrado diz que a primeira coisa que o leproso faz é se prostrar, ajoelhar, reconhecer e adorar a Jesus. Depois que ele faz isso, a Bíblia diz que então o leproso dirige algumas palavras para o nosso mestre. E as palavras que o leproso dirigiu para Jesus foi: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar desta lepra. Jesus olha para o leproso e profere as palavras dizendo: então seja limpo desta lepra. Eu quero, seja limpo. A Bíblia diz que na mesma da hora, o leproso ficou curado. Só que Jesus o instrui dizendo: não diga nada para ninguém, não diga que fui eu que te curei, mas faça então o seguinte: o que, Jesus? Vai até o sacerdote e faz conforme a lei ordenou por meio de Moisés. Apresenta ao sacerdote e depois disso você segue a sua vida em paz. A Bíblia então diz que Jesus continua o seu percurso. Nesta feita em que Jesus continua o seu percurso, Jesus vai adentrar a uma cidade cujo nome se chamava Cafarnaum, que na sua etimologia original traz a ideia de lugar de tumulto, lugar de problema, lugar de confusão. E perceba que em Cafarnaum foi onde mais Jesus operou muitos dos seus milagres. Na cidade onde havia problema, na cidade onde havia confusão, na cidade onde havia tumulto, foi lá que Jesus resolveu muitas vezes operar milagres. Mas perceba aqui, irmãos, a Bíblia diz então que Cristo Jesus adentra a cidade de Cafarnaum. Nesta feita em que Jesus adentra esta cidade de Cafarnaum, perceba que Jesus coloca os seus pés lá. E o capítulo de número 5, do capítulo 8, versículo de número 5, vai dizer que então, entrando Jesus em Cafarnaum,
Jesus chegou na cidade, Jesus colocou os pés na cidade. Aprendemos algo aqui, que aonde Jesus chega, algo tem que acontecer. Aprendemos que aonde Jesus chega, até a tristeza salta de alegria. Jesus entrou em Cafarnaum, e o texto sagrado vai continuar dizendo que então um homem, quem era este homem? Este homem aqui, você precisa entender que ele não era qualquer um. Você precisa entender que este homem não era só qualquer pessoa diante da sociedade, não. O texto sagrado é categórico em dizer que era um centurião diante da sociedade. Ele era o homem a qual comandava uma centúria composta por aproximadamente no mínimo 6.000 homens ou 6.000 soldados. Durante aquela época, sabemos nós que Israel estava debaixo do jugo de Roma. Então Roma governava com braço de ferro. Israel prestava e pagava tributos para Roma, e assim os judeus acreditavam que um dia chegaria um rei que libertaria Israel do Império Romano. Eles ainda não entendiam que Cristo veio falar do seu reino, o reino vindouro de paz. Mas olha para cá, a Bíblia então diz que aquele centurião, que não era qualquer pessoa, se apresenta diante de Jesus e diz: Senhor, eu sei que o Senhor pode curar o meu servo. Irmãos, aprenda algo aqui comigo nesta noite. Há um detalhe que é muito precioso. E que detalhe é este, Israel? É que um centurião, se você observasse, a lógica era que o judeu teria que prestar continência ou se submeter para um centurião. Só que naquele dia foi ao contrário. Foi o centurião romano que teve que reconhecer a excelência, a diferença em um judeu. Por quê? Porque aqui não era qualquer um, aqui era Jesus, o Cristo, o Yeshua HaMashiach, o Cristo prometido, o Salvador do mundo. Naquele dia foi o centurião que teve que reconhecer, o que? Quem era Cristo, quem era Jesus. É por isso que o texto vai dizer que ouvindo ele falar que Cristo Jesus estava passando por ali. A Bíblia ela é linda nos detalhes. Meu pastor Aguiar, quando lemos o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, o texto vai dizer, Lucas vai dizer com categoria e propriedade, ele diz que ouvindo o centurião, que era Jesus que estava passando, ele então levantou-se, se colocou de pé e foi ter com ele. Olha aqui para mim, por gentileza. O centurião entendeu que era Cristo que estava passando, porque ele ouviu falar. A Bíblia diz que ouvi e a vossa alma viverá. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o centurião se levantou e foi ter com Jesus, como aquele que poderia resolver o seu problema. Eu trago uma mensagem de Deus de forma rápida, objetiva. Deus nessa noite te trouxe aqui para dizer para alguém: você pode ter batido em tantas portas, você pode ter procurado solução em muitos lugares, mas hoje, nesta noite, Deus te trouxe aqui na ADBlu, na terça-feira da palavra, só para te dizer: eu posso resolver o teu problema, eu posso mudar a tua história, eu posso mudar a tua situação. Você pode ter batido em tantas portas, mas hoje Deus está dizendo: você está no lugar certo, adorando a pessoa certa, buscando a presença certa, que é o nome de Jesus. Alguém pode levantar a mão se acredita em palavra profética? Deus está dizendo: alegra o teu coração, alegra a tua alma, porque aqui eu tenho poder nesta noite para mudar o percurso da tua história.
O centurião ouviu dizer que era Jesus. Quem me ouve diz amém. A Bíblia ela é linda nos seus detalhes. Porque quando olhamos a Bíblia Sagrada, podemos aprender e perceber que aqui o centurião entendeu e reconheceu quem era Jesus. E se é que eu pudesse destacar, eu poderia mencionar no mínimo 3 vezes em que surge uma interrogação acerca de quem era a pessoa de Jesus. No mínimo 3 vezes aqui podemos destacar. Primeira vez podemos observar, não se lembra quando estava Jesus juntamente com os seus discípulos. Isto aqui é quando houve uma interrogação acerca de quem era Cristo. Primeira, está Jesus no barco com seus discípulos dormindo. A Bíblia diz que era por volta da 4ª vigília da noite. A Bíblia diz que de repente vem o vento, vem a tempestade. E a Bíblia diz que os discípulos com medo correm e começam a chamar a atenção de Jesus. E eles diziam: mestre, socorre-nos. Ou não importa para ti que nós iremos perecer. A Bíblia diz que o vento balançava, as ondas açoitavam a pequena embarcação. E os discípulos com medo acordaram Jesus. Só que interessante é que o barco que tem Jesus, pode vir o vento, pode vir a tempestade. Lucas vai dizer que parecia que o barco ia a pique. Mas barco que tem Jesus, ele não afunda. Ele pode até parecer, mas ele não vai afundar. Alguém me ouve? Jesus está dizendo: esse barco que balança de um lado para o outro, esta tempestade que parece que vai te matar, fica tranquilo, porque se Jesus está na tua embarcação, o teu barco não vai afundar. Aí a Bíblia diz que então os discípulos acordam Jesus dizendo: mestre, socorre-nos, porque nós estamos a perecer. Aí a Bíblia diz que então Jesus se levanta, toma o controle da embarcação. Parece que eu vejo Jesus estendendo as suas mãos e dizendo: acalma-te, vento. Aquieta-te, tempestade. A Bíblia diz, irmãos, que o vento se acalmou e o mar o obedeceu. Aí a interrogação surge, pastor. Alguém disse a seus discípulos: quem é este que até o vento e o mar tem que obedecer? Primeira interrogação, os discípulos no barco. Segunda, a Bíblia diz que Jesus então reúne os seus discípulos e lhes dá a seguinte ordem: saia pelas aldeias e pelas regiões circunvizinhas e pergunte para o povo, perguntem por aí o que o povo tem dito acerca do Filho do Homem. Mateus 16 vai dizer que então os discípulos retornam diante de Jesus. Parece que eu vejo cada um com o seu relatório. E quando vem até Jesus, diz: Senhor, nós fizemos o que o Senhor nos mandou. Nós andamos por aí e alguém tem dito que tu és Jeremias. Senhor, nós andamos por aí e tem gente que está pensando que o Senhor é Elias. Senhor, nós andamos mais um pouquinho e alguém disse que o Senhor é mais um dos profetas.
Aí parece que eu vejo Jesus olhando e dizendo: eles não andam comigo, não ceia comigo, não vive comigo, não anda comigo, mas e vós, que anda comigo, que ceia comigo, que vive comigo, e vós, quem dizeis que eu sou? É o próprio Jesus indagando aos discípulos acerca de quem era ele. Só que olhe para cá, quem anda com Jesus nunca vai ficar confundido. Quem anda com Jesus nunca vai ficar enganado. Quem anda com Jesus não vai ficar confundido. E como você prova isso, Israel? A Bíblia diz que de repente parece que houve um curto espaço de tempo e um silêncio no ambiente, mas a Bíblia diz que Pedro é tomado pelo Espírito de Deus e responde a Jesus dizendo: mestre, eu sei bem quem és tu, e eu posso afirmar com plena e convicta certeza que tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, porque o que foi revelado a ti não foi da carne, não foi do sangue, mas quem te revelou, quem te mostrou foi o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, Pedro, tu és Petros, fragmento de pedra, pedra pequena, mas eu te digo, Pedro, sobre esta pedra, Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Levante a sua mão, por gentileza. É por isso que você não parou. É por isso que você não desistiu. É por isso que você não voltou atrás. Porque tinha tudo para voltar, tinha tudo para desistir, mas quem te chamou foi Jesus. Quem te levantou foi Jesus. Tu é a igreja de Cristo, e Ele está dizendo sobre a tua vida: há uma promessa sobre a tua casa, há uma promessa sobre a tua alma, há uma promessa. Você não vai parar. Aleluia. Quem recebe esta palavra não vai parar, porque é uma palavra de Deus sobre a tua vida. Terceira feita, que alguém indaga quem era a pessoa de Jesus. Quem é este? O João, aquele que batizava Jesus no deserto da Judeia, primo de Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi batizado por João. João ouviu a voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, tenho prazer nele. Só que parece que João sofreu de algo que muita gente sofre: depressão espiritual. Ouviu Jesus falar, ouviu Deus bradar, ouviu dizer: eu estou contigo. Só que quando veio a provação, parece que ele esqueceu tudo que Deus falou. A Bíblia diz que por causa da mensagem do evangelho pregada por João, pegaram ele e encerraram ele no cárcere. Lançaram João o Batista na prisão. E havia uma sentença preparada. Só que antes de morrer, ninguém vai ficar confundido. Vai ouvir a voz do mestre falar. A Bíblia diz que João manda alguns que também eram seus discípulos. Os discípulos de João Batista vai ao encontro de Jesus. Porque João disse: pergunta para ele se realmente ele é o Cristo, ou se eu preciso esperar, se precisamos esperar por outro. E a Bíblia diz que então os discípulos de João vêm até Jesus, perguntando quem era ele.
E a mensagem que Jesus responde é: volta lá e avisa para João, avisa para o meu primo, avisa para João que está no cárcere. A hora dele está chegando, mas ele precisa saber. Ele está questionando se é eu mesmo, o Cristo prometido, ou se precisa vir outro. Volta lá e avisa o seguinte para João: aonde eu chego, o cego enxerga. Aonde eu chego, o paralítico anda. Aonde eu chego, o morto tem que reviver. Avisa para João que aonde eu chego, o aleijado tem que andar, o cego tem que ver, o mudo tem que falar, o surdo tem que ouvir. Avisa para João que aonde eu chego, a tristeza tem que saltar de alegria. Deus está dizendo para alguém nesta noite aqui: toda tristeza no teu coração, toda angústia na tua alma, a palavra que você pediu a Deus para Ele falar contigo Deus está dizendo: lembra quantos milagres Ele já fez na tua vida, lembra quantos milagres Ele já fez na tua casa, lembra quantos milagres Ele já fez na tua família. Deus está dizendo: não ficará confundido, porque Ele está com você. Quando voltamos para o texto original que lemos, Jesus está dentro de Cafarnaum. A Bíblia diz que o servo do centurião estava doente, estava enfermo. A Bíblia não descreve qual era a sua enfermidade, mas ele estava doente. E o interessante aqui é que o centurião, ele vai se mover de algo chamado compaixão. Porque ele poderia até mesmo não se importar. Por causa da sua autoridade, aquele homem poderia ser mais um. Mas o centurião se moveu de grande compaixão. Ele não se importou somente com ele. Ele se importou com o seu criado. Ele se importou com alguém da sua submissão. E o centurião não está clamando por ele, ele está clamando pelo seu servo. E diante disto, eu vejo se manifestando na vida do centurião o sentimento de compaixão, assim como foi o sentimento de Jesus para com a humanidade. Paulo vai dizer para nós em Filipenses: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Enquanto eu profiro essas palavras, feche os teus olhos e lembre-se da sua casa, da sua família, de alguém do teu lar que poderia estar aqui, mas não está. Aquele ente querido que se afastou, aquele amigo teu que não veio para a casa do Senhor, mas você queria ver ele estar aqui. Eu profetizo que este sentimento vai começar a fluir no teu coração agora. Que o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que este sentimento haja também dentro do coração de vós. O sentimento de Cristo Jesus é que mesmo Ele sendo Deus, Ele não quis ser maior do que o próprio Deus, mas Ele se humilhou e assumiu a forma de servo. E achando na forma de servo, Ele foi obediente. E Ele obedeceu até a morte. Paulo diz que esta morte foi morte de cruz, uma das piores mortes que poderia haver naquela época, mas ele se humilhou, foi obediente até a morte, morte esta que foi de cruz. Mas a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente
hoje e lhe dê um nome, para que diante do nome, deste nome, todos os joelhos do que está no céu, do que está na terra e debaixo da terra possa se prostrar e confessar que só Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Que este sentimento esteja no teu coração, o sentimento missionário de Jesus. E o centurião rogou, dizendo: mestre, Senhor, para alguém chamar alguém de mestre naquela época, teria que realmente reconhecer a sua capacidade. E o centurião reconheceu quem era Jesus e disse: mestre, meu criado está lá em casa, sofrendo, paralítico, enfermo. Jesus olha para ele e diz: eu vou na tua casa, eu vou dar saúde para ele, eu vou restaurar a sua vida. Só que o centurião, reconhecendo a lei judaica, que se um judeu recebesse um gentio na sua casa, ele era considerado imundo até o final da tarde, ele poupa, ou no pensamento dele, ele acha que está poupando Jesus. Só que aqui eu percebo a humildade e o reconhecimento, que ele diz: Senhor, eu não mereço te receber. Eu sou pecador demais para o Senhor entrar na minha casa, Senhor. Eu não sou digno de que o Senhor visite o meu lar, Senhor. Mas faz o seguinte: daqui mesmo, fala tão somente uma palavra. Porque se o Senhor liberar somente uma palavra, eu sei que o meu criado está doente, eu sei que o meu servo está enfermo, mas se o Senhor liberar tão somente uma palavra, o meu criado sarará. É terça-feira da palavra, levante a sua mão por gentileza. O que sustenta esta igreja é a palavra. É a palavra que nos mantém de pé, é a palavra que nos mantém vivo. A palavra é Jesus. Com a mão levantada, deixa eu te dizer, esta palavra vai te fazer você ficar firme. Assim como foi 2025, tinha tudo para você desistir, mas esta palavra te manteve de pé. Com a mão levantada, recebe estas palavras. O centurião disse: se o Senhor liberar somente uma palavra, o meu criado vai ser sarado. O Salmo 119 diz, o salmista: lâmpada para os meus caminhos é a tua palavra, eu escondi a tua palavra dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu escondi a tua palavra. Deus disse, Jeremias, Jeremias, capítulo 1, versículo 11, Deus disse: Jeremias, o que você está vendo, Jeremias? Jeremias disse: Senhor, eu vejo uma vara florescendo, uma vara de amendoeira. Aí Deus disse: Jeremias, você viu, e viu bem. Por quê? Porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Provérbios capítulo 30, versículo 5, diz que a palavra do Senhor é escudo para aqueles que no Senhor confia. Glória. Deus disse:
disse Jeremias: por acaso não é a minha palavra como fogo e martelo que esmiuça a penha? Jeremias, glória a Deus, aleluia. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus, Jesus é conduzido para o deserto, e no deserto ele foi tentado pelo diabo. O diabo tentou de tudo, mas Jesus venceu. Levante a palavra, levante. Só quem ama esta palavra, levante. Não é por outra coisa que a igreja vai vencer o inferno, se não for pela palavra. O diabo tentou Jesus com a palavra, mas Jesus com a própria palavra o repreendeu, disse: Satanás, vai-te, porque está escrito que não só de pão viverá o homem, não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra tem poder. A palavra tem poder. A palavra tem poder. A palavra tem poder. Pegue na mão de alguém do teu lado, por favor, pegue. Segure a mão de alguém, segure. E diga para ele: vamos vencer. Diga: vamos vencer. Diga: vamos vencer pela palavra. Pela palavra. Pela palavra. Pela palavra. Fica de pé. Fica de pé. Fica de pé. É pela palavra. É pela palavra. É pela palavra, é pela palavra, é pela palavra que os demônios vão cair, é pela palavra que Deus vai restaurar, é pela palavra. Aí Jesus ouve do centurião, e o centurião diz: Senhor, eu não mereço receber o Senhor no meu teto, mas libera uma palavra. Libera uma palavra. Libera uma palavra. Porque se o Senhor liberar uma palavra, o meu criado que está doente vai voltar a ter saúde. Pastor, posso orar? Pela palavra. Deus vai restaurar pela palavra. Pela palavra Deus vai restituir.